Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. Bem, hoje faremos uma peça fácil, prática e muito vendável. Porta fone de ouvido e carregador de celular. E os materiais que precisaremos são um molde de 12 centímetros de diâmetro. Eu peguei um CD, mas se você quiser algo menor, apenas para levar o fone de ouvido, aí sim você pode colocar um molde na medida de 10 centímetros. Então uma tampa, algum outro objeto que você tenha que tenha este diâmetro, ok? Um zíper, que não precisa ser grande, qualquer medida que comporte o CD, um tecido com a estampa que você escolher, pode até ser retalho, e uma outra diferente que a gente vai usar um círculo só dela. Vamos começar cortando uma vez este que vai ficar no interior da peça. Para aproveitar o tecido, nós vamos encontrar o melhor cantinho. Vou colocar aqui, aí com a canetinha fantasma, ou se você não tiver, você risca no avesso do tecido. Eu vou passar o círculo, vou passar o contorno no meu CD. Uma vez, e aí este círculo eu recorto. Reserva. E aqui eu vou só dar uma alisadinha para que o corte saia bem feitinho. Então, eu dobrei aqui, ó, para eu já tirar os 3 círculos de uma vez só. Arrumo certinho, olho, né, para ver se está dentro do meu espaço de tecido. Risco. Como eu tenho 3 tecidos, eu dou uma alfinetadinha aqui, para que eles não escorreguem. E daí sim, eu tiro essa parte, para que fique mais confortável na hora de recortar. Eu seguro bem próximo aqui e vou cortando todo os meus 3 tecidinhos aqui. Então, agora eu tenho o zíper, os meus 3 círculos de um tecido e o outro amarelinho, que é o que vai ficar por dentro. O que é que eu tenho que fazer agora? Pego um dos meus círculos, dobro ao meio e encaixo certinho aqui na lateral do meu zíper. Por isso que eu disse que ele pode ser de qualquer tamanho, porque eu vou usar e depois eu vou cortar aqui o que sobrar dele, ok? O outro eu faço a mesma coisa. Dobro ao meio, vinco bem aqui. E aqui, ó, qual é o meu cuidado? Eu tenho que colocar exatamente na mesma direção. E agora eu vou para a máquina e passo a costura nas 2 retas aqui. Essa alcinha que eu vou ensinar, ela é opcional, mas ela é interessante porque dá pra gente colocar penduradinho na bolsa ou em qualquer lugar que você queira. Então, eu vou cortar aqui um retângulo de 5 centímetros por 10, tá? 5 por 10. Aí, o tecido fica à sua escolha. Aí, eu vou dobrar ao meio, vincar. Eu gosto do ferro, então, eu vou vincar no ferro. E daí, sim, eu vou dobrar aqui ao meio, dobrar ao meio novamente, para daí fecharmos assim. Ela vai ficar um pouquinho maior, mas aí a gente corta o excesso. Nessa alcinha eu vou passar uma costura para fechar essa lateral aqui, tá? Se quiser passar do outro lado também fica interessante, porque daí nós vamos dobrar para passar o nosso mosquetão aqui, ó, para que ela fique pra gente poder pendurar a peça em algum lugarzinho que a gente queira. Então, agora nós vamos passar uma costura aqui e uma aqui. Para isso, a gente abre o zíper, arrumamos aqui, retrocesso no começo e no final.
Para você que tem a máquina caseira, você deixa a agulha para o lado esquerdo, para colocação do zíper. Agora a gente vai passar a costura aqui, só que antes tem que pegar esse zíper e trazer para o meio. Lembre sempre que ele esteja aqui no meio. Aqui a gente vai fechar e passar a costura aqui. Assim. Daí nós vamos cortar aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, nós vamos pegar a nossa tirinha, vamos passar uma costura de cada lado aqui. Tirinha pronta, passamos aqui por dentro. Que nós vamos usar bem pouquinho, tá? Não vai precisar de tudo isso, não. No finalzinho, bem no meio aqui, ó, isso aqui fica pra fora. E vamos colocar aqui. Então, aqui, cortamos o excesso. Então, nós temos a nossa peça assim. E agora, nós vamos pegar nossas outras duas partes, avesso com avesso. E a parte que nós quisermos que fique pra fora, no meu caso do chinelinho, eu vou colocar com o direito da minha peça. Então, o direito da minha peça com a parte que eu quero que fique atrás da minha peça, que no caso é essa daqui. Aí eu vou colocar aqui, arrumadinho, e vou passar a costura em toda a volta. Então, nós vamos alfinetar para que não saia do lugar. Daí, nós vamos passar a costura em toda a volta. Um pezinho de máquina, devagarzinho, para a peça não ficar torta. E eu vou virando. Nesse caso, nós vamos fechar a peça, não precisa deixar abertura. Retrocesso, tiramos os alfinetes. Como a nossa peça é redonda, então eu posso passar a minha tesoura de picotar para que não fique um acúmulo de tecido. Mas tem gente que não tem essa tesoura, né? Aí eu já vou ensinar num pedacinho ali como é que é para fazer na volta todinha dela. Tome muito cuidado porque é longe da costura, tá? É só para deixar a peça mais bem assentadinha. Para quem não tem, vai fazer o seguinte, vai pegar uma tesoura e com a pontinha da tesoura vai fazer assim na peça, ó. Longe da costura também, tá? Peça todinha fechada. Agora nós vamos virar, abrir aqui, desvirar a peça. Aí a gente vai arrumando bem a costura. Então, agora eu tenho uma peça todinha aqui. E aqui agora eu vou passar uma costura para rebater e esconder essa parte que ficou aqui, ó, para finalizar o nosso acabamento. Então, agora eu vou começar daqui, aqui antes do zíper, um pezinho de máquina, tá? E vou caminhando devagarzinho na hora de passar em cima do zíper. Vou fazendo a voltinha, puxo meu zíper pra lá. Finalizo e pronto. Então, agora aqui, ó, eu vou dar uma passadinha aqui pra fechar, pra ele não ficar escorregando dos lados, tá? Então, aqui nós temos o nosso porta-fone e carregador de celular. Se você quiser um porta-fone apenas, você faz o mesmo projeto, porém com um diâmetro menor de 12 centímetros. Então, nossa bolsinha ficou assim. Aqui eu coloquei um mosquetão para que a gente possa pendurá-la dentro da bolsa ou em qualquer compartimento que eu queira. Mas aqui também você pode colocar qualquer outra coisa ou deixar apenas a alcinha. Dentro dela, nós colocamos então o nosso fone de ouvido e o carregador. E aqui dentro, nosso tecido de fora e de trás. E aqui
o interno que ficou de pozinho, de bolinhas. Essa é uma peça muito interessante para a gente dar de brinde. Então, se você for fazer, faça no tamanho menor, aquela que eu mostrei de 10 centímetros. E aqui na pontinha você pode colocar a argolinha de chaveiro. Então a pessoa usa penduradinho na bolsa, então não precisa ser um mosquetão que daí encarece a peça. Então você pode deixá-la mais em conta, colocando aqui a alcinha até menorzinha, pode até ser assim, ó. E aqui a argolinha para você pendurar no chaveiro. Então essa é uma peça muito interessante, que você usa pouco material, dá para fazer com retalhos, e aí você pode vender num valor bem interessante para quem quiser dar de brinde ou mesmo você entregar para seus clientes. Lembrando que não importa o tamanho, se maior, se menor, o processo será sempre o mesmo. Volta lá no vídeo e faça o seu. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, curta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e receba todas as novidades da semana. Até a próxima!